Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar feito aqui em parceria com a Enterprise e a Biotech. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise de multiplex, então falar sobre múltiplos biomarcadores em uma só amostra, com os ensaios da Luminex da RD System. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, faço parte do time de marketing aqui da Enterprise. Tá? Hoje a gente vai abordar alguns temas importantes. Então, falar um pouquinho sobre a introdução à tecnologia, né, da Luminex para a multiplexação de analíticos. Falar um pouquinho sobre os benefícios, workflows dos ensaios da Luminex, da RD System. Falar sobre customização de painel da Luminex para os seus biomarcadores e trazer um pouquinho de exemplos práticos desses ensaios, tá bom? Falando um pouquinho aqui sobre a parceria da Enterprise com a Biotech, nós somos distribuidores exclusivos aqui no Brasil, exceto a região Nordeste e o Paraná. Então, a gente cuida de toda a parte da logística completa, desde a importação, desembaraço, toda a parte dessa parte logística dos equipamentos, tá? Contamos também com especialistas para a parte de suporte, treinamento, então temos um time de vendas interno que cuida de toda essa parte do pré-vendas e também a parte de suporte para o pós-vendas também, tá bom? Hoje quem vai apresentar esse webinar para vocês é a Laure. Ela é nossa líder técnica regional Latam, né? Então ela é a técnica Latam aqui da Biotécnica e atende toda a América Latina. Laure, seja muito bem-vinda. Eu desejo um ótimo webinar para vocês. Qualquer dúvida, a gente está disponível aqui no chat, tá bom? Oi, Larissa. Oi, pessoal. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, mais uma vez aqui nesse nessa nossa, mais uma oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre as tecnologias da Biotecne. Ahn, então, a gente hoje vai falar um pouquinho, como a Larissa falou, sobre análise multiplex e explorar um pouco os ensaios de Luminex da RD Systems, né? Antes de começar, só para falar, se vocês tiverem alguma pergunta durante, né, a apresentação, vocês podem colocar aí no chat. O pessoal, a equipe da Enterprise vai estar monitorando e no final a gente vai tentar responder as perguntas, tanto as enviadas previamente quanto essas perguntas no chat, tá bom? Então, agradeço aí a quem está conectado, a quem está assistindo esse Luminex e a esse webinário e a Enterprise por essa oportunidade, essa mais nova oportunidade. Então, vamos lá. Então, só para apresentar rapidinho, não sei quem está acompanhando essa série de webinários, né? Eu já falei um pouquinho disso aqui, quem é a Biotecne. Então, a Biotecne é essa empresa que já tem mais de 45 anos de experiência na área de life science, trazendo produtos inovadores, né, para vocês aí que estão fazendo pesquisa ou que estão desenvolvendo algum produto biológico, enfim, diversas áreas também. A gente tem mais de 500 mil produtos no portfólio. Esses produtos, a gente tem um cuidado muito grande. Hoje vocês vão ouvir falar algumas vezes sobre isso, sobre a qualidade desses produtos, né? E isso se reflete no número de citações que a gente tem desses produtos, citações dos nossos clientes, dos usuários, né? São mais de 500 mil citações atualmente monitoradas. Dentro desse portfólio, a gente tem 7 plataformas analíticas. A maioria delas nós produzimos, nós desenvolvemos e produzimos. A única que nós não desenvolvemos é o Luminex, que eu vou falar um pouquinho hoje para vocês. Tá? A Biotecne, poucas pessoas conhecem esse nome, mas muitos, e imagino que muitos de vocês aqui, né, nesse webinário, já tenham ouvido falar da RD Systems, que é a empresa que originou, né, todo esse grupo. Deixa eu só ver aqui meu pointer para que vocês vejam. Ah, ótimo. Agora está funcionando. Então vamos lá. Então tudo começou aqui com a RD Systems há mais de 45 anos atrás. Né? A RD é muito famosa por seus kits ELISA, mas ela começou tudo produzindo uma das primeiras, a primeira proteína recombinante disponível comercialmente. E aí a gente foi, então, crescendo o nosso portfólio e
adquirindo outras empresas como a Novus, a Tocris, a Protein Simple, né? E mais recentemente a Lunafor. Então, dentro desse portfólio que eu falei para vocês de análise, a gente tem os famosos kits ELISA, que são considerados aí, né, gold standard, são os mais citados. E dentro do core dentro da RD Systems, o que eu chamaria o core, né, o pilar principal são as proteínas. Né? Então, a gente sabe que essas moléculas biológicas, elas são super importantes, né? Porque elas, na verdade, elas são as executoras das funções biológicas, né? Então, ela tem várias funções aí dentro da célula, no tecido e no órgão, né? No organismo de maneira geral, né? E várias ferramentas ou várias tecnologias, elas são utilizadas para análise tanto da proteína, né, identificação, quantificação dessas proteínas, quanto, né, entender os seus mecanismos e suas funções biológicas. Então, a gente, para entender toda essa complexidade envolvida em relação à proteína, não só do ponto de vista estrutural, de identificação, como também, né, toda essa parte de função biológicas e mecanismos biológicos, a gente tem uma série de tecnologias que são utilizadas para essa análise, né? E a gente chama esse grupo de ferramentas de análise de proteína de proteômica, né? Que são uma série de tecnologias que vão nos ajudar a identificar e quantificar essas proteínas e entender seus mecanismos celulares. E aí entra novamente o que a gente vem falando muito, que é RD System, que é o core, né, como uma empresa que tem proteínas na sua base, no seu pilar de estrutura. Então, quando a gente fala de proteínas, as proteínas são alguns biomarcadores. A gente tem, se eu não me engano, é o nosso primeiro webinar, né, do ano passado, inclusive, se eu não estou enganada, falando um pouquinho sobre biomarcadores proteicos, né? E as proteínas são esses biomarcadores, só dando uma relembrada aqui na definição de biomarcadores, biomarcadores são todas essas características que são medidas em processos biológicos, sejam eles patológicos, respostas biológicas à exposição a algum agente infeccioso ou alguma droga, algum agente terapêutico, né? E a proteína é um desses biomarcadores, né? Nesse workflow de desenvolvimento, então, tanto aí, né, você que está na pesquisa básica, que está desenvolvendo, ou que está mais para a parte mais aplicada, né, tem um workflow de desenvolvimento de biomarcadores, né, que vai desde a descoberta, identificação e descoberta de biomarcadores, até a validação, onde na descoberta a gente tenta rastrear o maior número de biomarcadores que podem estar relacionados com tal função biológica ou com tal intervenção que a gente está estudando, né, que está relacionado com aquela nossa pergunta, passando pela verificação, quando a gente já analisa, né, um grupo, né, que já se mostrou tendo alguma correlação ou função com aquela determinada função biológica, até a validação desse biomarcador de maneira a ser utilizada, enfim, para o seu ponto final, que seria um biomarcador para um diagnóstico de uma doença, ou como um alvo terapêutico, né? Ou, enfim, um biomarcador de uma determinada função biológica. E vocês vejam nesse gráfico que quando a gente está numa etapa inicial de descoberta, geralmente a gente analisa um grande número, né, de alvos, em um grupo pequeno de amostras, e conforme a gente vai chegando na validação, de maneira geral, né, claro que isso vai se aplicar em alguns pontos específicos, mas de maneira geral, na validação, a gente vai analisar um número menor, um grupo menor de biomarcadores, num maior volume de amostras para validar tal biomarcador naquela pergunta específica, naquela função biológica. Então, por isso é muito importante a gente saber e escolher a melhor ferramenta em cada uma dessas etapas que vão responder
que vai responder aquela pergunta que a gente está fazendo, né? Então, a gente precisa entender o momento certo que a gente está fazendo e escolher a melhor ferramenta para análise. E claro que essas ferramentas, como eu falei lá, análise de proteômica, elas não são excludentes, né? Em cada uma dessas etapas, a gente não usa uma tecnologia, mas metodologias complementares para que a gente consiga identificar, quantificar e entender o mecanismo daquele biomarcador. E aqui eu vou focar na proteína hoje, né? Naquele biomarcador que a gente está analisando. Então, aqui que entra é, o que a gente vai falar hoje, é RD Systems e a Protein Simple, né? Então, a gente tem várias ferramentas, tanto para triagem quanto verificação e validação de marcadores moleculares. A gente vem falando de cada uma delas aí durante essa série de webinars e vamos continuar fazendo essa série para a gente falar em mais detalhes cada uma delas, né? E, obviamente, além dessas, tem outras ferramentas aqui, tanto na descoberta e validação, que são metodologias ortogonais, mas focando no portfólio de RD Systems e Protein Simple, a gente tem, né, essas ferramentas aqui. Então, hoje a gente vai falar do Luminex, que está ali numa, numa, considerado como uma ferramenta, né, na etapa de descoberta. Algumas pessoas usam também na parte de validação, como eu disse, a gente vai diminuindo o painel do grupo, né, de biomarcadores que a gente vai analisar. Então, ele pode ser também utilizado para validação, não tem problema, mas é só uma analogia com esse workflow de biomarcadores e onde, de maneira geral, ele é aplicado. Por quê? Porque, como eu falei, na descoberta é onde a gente vai analisar o maior grupo desses biomarcadores, dessas proteínas, desses analitos, né, que a gente vai analisar. Então, ele é uma ferramenta multiplex, que permite a análise de vários marcadores numa só amostra ao mesmo tempo. E a gente vai explorar um pouquinho dessa tecnologia aí durante o nosso tempo hoje. Tá? Então, os ensaios Luminex da RD Systems permitem a descoberta, a análise de biomoléculas, e aqui o da RD Systems especificamente, né, são proteínas de maneira geral. A gente foca em imunoensaios, né? Eu vou explicar para vocês. Então, o ensaio Luminex, da Luminex Corporation, ele permite análise de biomoléculas em um ensaio multiplex, tendo como base, como tendo core, né? Cores, as beads magnéticas, numa tecnologia chamada XMAP. Então, vou explicar para vocês. Nós, RD Systems, a gente produz um imunoensaio, que é um imunoensaio Luminex para análises de proteínas, sejam citocinas, quimiocinas, proteases, enfim, e outras, né, proteínas nessa configuração multiplex. Então, por que isso é importante? Isso é um exemplo rapidinho na prática da análise, né, de uma cultura in vitro de células NK, natural killers, células do sistema imune. Quando eu tenho uma célula estimulada, por exemplo, com um composto farmacêutico, uma droga, por exemplo, ou se eu tenho uma edição gênica para estudar, né, a função de um gene, e eu preciso entender quais moléculas estão sendo secretadas, né, diante daquela minha pergunta, daquela minha função. Então, aqui é um exemplo de como que a gente consegue usar esse ensaio multiplex. Então, numa só amostra, né, eu consigo analisar aqui uma série de biomarcadores ou de analitos dentro daquela minha amostra, né? E aí, durante essa apresentação, vocês vão ver como isso é importante, porque eu vou economizar tempo, ao invés de fazer cada uma dessas proteínas individualmente, a gente faz elas todas juntas numa só amostra, trazendo, né, maior número de resultado, economizando tempo de análise e, o mais importante, que é economizando a nossa amostra, que muitas das vezes, em muitas aplicações, são amostras preciosas, que a gente não tem um volume muito alto, imagina para analisar 15 analitos separadamente. Então, vamos lá entender o que é essa tecnologia. Né? Então, como eu falei, a tecnologia dos ensaios Luminex, eles são o Luminex, a marca Luminex é da Luminex, né, que hoje é uma empresa, é uma marca dentro de uma empresa chamada de Assorin, que tem 4 componentes básicos. Então, a gente tem os reagentes biológicos, e aqui a responsabilidade é da RD Systems, né, que tem toda a expertise com as proteínas e anticorpos.
Eu vou falar um pouquinho disso com mais calma daqui a pouco. Mas a base dessa tecnologia, então, foi desenvolvida pela Luminex, que são o core são as microesferas desenvolvidas pela Luminex, né? E os instrumentos de detecção, então ela tem uma série de instrumentos de detecção, um grupo, né, de instrumentos de detecção que permitem a detecção dessas microesferas com os reagentes biológicos e um software que permite a aquisição e análise desses dados. Mas o que significa essa análise? O que significa XMAP? Que às vezes, inclusive, a gente é um usuário avançado de Luminex e a gente não faz ideia do que, né, está por trás ali da tecnologia. Então, o XMAP, o X quer dizer de unknown, quer dizer desconhecido, e o MAP, né, essa sigla, MAP, é de multi-analito e profile, né, essa triagem, né, essa descoberta de múltiplos analitos numa amostra desconhecida. Tá? Então, por isso que ele chama XMAP, dentro da Luminex. Então, o que é essa tecnologia? Então, eles usam essas microesferas de poliestireno que são revestidas por um grupo carboxílico, ou grupos carboxílicos, né? E esses grupos carboxílicos, então, eles permitem a interação ou a reação dessas microesferas com uma biomolécula. Então, o que ele permite é que né, essas biomoléculas, sejam elas anticorpos, ácidos nucleicos ou proteínas, se liguem, sejam funcionalizadas, né, se liguem a essas microesferas e fiquem ali, então, na superfície dessas microesferas. Outra característica, elas são magnéticas, né, então elas permitem, por exemplo, isso vai ser uma característica importante para o desenvolvimento do workflow dos ensaios Luminex. Eu volto a falar desse ponto quando eu falar do workflow, tá? E a grande sacada da Luminex é que essas microesferas, elas são banhadas em dois corantes, né? E esses dois corantes, eles colorem essas microesferas com espectros diferentes, gerando, então, uma identificação de cada grupo de beads. Então, eles têm várias beads, né? Eles banham com diferentes concentrações desses dois corantes. Isso gera, né, uma identificação, um código de cores de cada um desses grupos. Então, vou usar como exemplo essa figura aqui. A gente tem um grupo de beads, por exemplo, 21, que tem uma coloração diferente, né, do grupo 26, por exemplo. E isso é o core da tecnologia. Vocês vão entender por quê. Espero que sim, senão vocês me perguntem aqui no final. É para permitir com que a gente analise esse grupo, né? Aquele grupo de biomarcadores ou grupo de analitos numa amostra ao mesmo tempo. Então, vocês vejam aqui no desenho que a gente tem vários grupos, né? Cada um com essa coloração e cada um deles vai ser identificada por uma numeração, tá? E aí, por que isso é importante? Então, a proporção única de corante ele vai gerar no equipamento, quando nessas BIDs passam pelos equipamentos da Luminex, que utiliza uma tecnologia parecida com a de citometria de fluxo, baseada em citometria de fluxo, esse laser, ele, né, intercepta essas microesferas e ele, então, detecta esses grupos, essa coloração diferente, gerando esse scatter plot aqui, que o software, então, consegue identificar esses grupos de BIDs e classificar essas BIDs. E aí, o outro grande lado, componente importante, que são os reagentes biológicos, as empresas como a RD Systems, elas usam, e nós utilizamos isso, a gente funcionaliza cada grupo de BIDs desse com um anticorpo de captura, né, contra um analito de interesse. Então, vou usar o exemplo aqui do desenho. No meu grupo 12, então, eu tenho um anticorpo de captura para IL-9, no 36 para IL-6, o 77 TNF-alfa e assim por diante. E aí, então, a gente consegue identificar que o meu grupo de 12 está relacionado só a IL-9, né? O 36 só e a IL-6, e é por isso que a gente consegue, então, analisar esses diferentes analitos numa só amostra ao mesmo tempo. Então, resumindo, para tentar aí ajudar vocês, a tecnologia XMAP tem a microesfera, né? Essa microesfera, ela
tem um código de cores que permite a identificação daquele meu analito de interesse. Então, um set de bids se relaciona a um analito. Então, meu set de bid 12, como aqui no exemplo, ele se correlaciona ao analito, que aí é interleucina 9, e cada reação permite, então, a análise de múltiplos analitos. Então, eu tenho vários analitos, é como se eu colocasse, né, todas essas microesferas aqui num pocinho. Então, aquele pocinho eu vou ter análise de vários analitos numa só amostra, tá? Muito bem. Então, quais são os benefícios de utilizar a tecnologia XMAP? Em comparação, por exemplo, com uma análise singleplex, né? Por exemplo, uma ELISA. Vamos fazer um paralelo aqui, já começar a fazer um paralelo com ELISA, que é um outro imunoensaio muito importante, também utilizado aí principalmente na parte de validação de biomarcadores, né? O primeiro benefício é a redução no volume de amostras, que, na minha opinião, eu acho que é um dos mais importantes, porque hoje a gente precisa ter essa consciência e a gente, às vezes, tem amostra que a gente precisa usar, como eu disse, para várias metodologias ortogonais. Então, imagina você que você tem um painel de 43 alvos e você precisasse fazer 43 placas de ELISA para analisar aquilo. O tanto de amostra que você não precisaria utilizar, né? A redução de tempo e trabalho, claro, se você for fazer 43 placas de ELISA, você vai levar aí, numa conta rápida, acho que mais ou menos, se eu não me engano, aqui, 20 dias trabalhando nisso daí, enquanto você consegue fazer, né, numa manhã, num dia, vamos dizer assim, uma placa de Luminex. Redução de custo, claro, porque você vai, né, fazer isso numa amostra, numa placa só, e, obviamente, melhor reprodutibilidade, né? Então, quando a gente precisar fazer esse screening de analitos, a gente tem esses benefícios numa análise multiplex. E aí, como que funciona, então, os imunoensaios Luminex da RD Systems? Eles são um princípio similar ao ELISA sanduíche, então, para quem está acostumado, para quem tem já experiência com ELISA sanduíche, ele é muito parecido, o workflow é similar, mas a grande diferença aqui está nas bids, né? O ELISA, a gente usa a placa, então imagina que, né, o ELISA sanduíche ali, que eu tenho anticorpo de captura ligado no fundo da minha placa, a gente aqui tem cada um dos anticorpos de captura ligados agora nas microesferas, né, nas bids da Luminex. A gente consegue analisar até 50 biomarcadores simultaneamente. O tempo de workflow é de mais ou menos 4 horas e meia, que é o tempo similar ao workflow de ELISA. Daí o volume de amostra aí da sua amostra estoque, a gente, claro que isso varia, mas em média de 25 a 50 microlitros. Então, imagina naquele cenário que eu falei, quantas vezes teria que usar aquilo para ELISA, e aqui você vai usar num poço só. Hoje a gente tem, lá no nosso site, vocês vão ver que a gente valida internamente, né, soro, plasma e sobrenaturante de cultura, mas é óbvio que outras amostras podem ser utilizadas, mas requerem, né, uma validação adicional por parte do usuário, né, por parte de quem vai desenvolver essa metodologia, mas vocês podem entrar lá e ver nas citações que tem vários outros tipos de amostras sendo utilizados com esse Luminex. Como que funciona, então, esse workflow que eu falei? Um princípio similar ao ELISA sanduíche para quem está acostumado. Para quem não está, então, eu vou tentar explicar aqui. A gente coloca, né, a nossa amostra lá na nossa placa, a gente, obviamente, vai ter um preparo anterior de reagentes, né, e tudo. Não dá tempo de eu explicar tudo isso com muito detalhe, mas se alguém quiser, eu e a Gisele estamos super disponíveis, né, para a gente ir mais a fundo nesse protocolo, digamos assim, nesse workflow. Então, lá no meu pocinho, eu vou ter, então, aquele set de beads, aquele grupo de beads, cada grupo, né, com seu anticorpo de captura para um determinado analito de interesse. A gente vai incubar a nossa amostra aqui com esses anticorpos de captura, junto com esse que a gente chama de coquetel, né, de micropartículas. E aí, então, a gente vai, depois disso, a gente faz as lavagens, muito parecido com o ELISA, só que, lembra que as microesferas são magnéticas? Então, Laure, mas cara, como que eu vou lavar essas beads para tirar, por exemplo, ligação inespecífica, né? Excesso de reação ali, a gente vai utilizar uma placa magnética, então essas beads vão ficar no fundo, né, dessa placa, a gente vai virar e tirar, né, o sobrenadante e fazer algumas lavagens.
para então incubar com o anticorpo de detecção, então fazendo o sanduíche lá, como eu falei, bem parecido com o nosso ELISA, e depois a incubação com a estreptavidina conjugada a uma ficoeritrina, né, que é uma molécula fluorescente que a gente vai detectar lá, guarda aí essa informação, quando a gente chegar para a detecção. Então é isso, faz um sanduíche ali com as beads, com cada grupo de beads, né? Pensa que isso está acontecendo lá com todos aqueles grupos de beads. E aí, então, o próximo passo, a gente vai, então, o equipamento, aí já está dentro do equipamento. Esses equipamentos, eles usam dois lasers. Um laser vai classificar as regiões da micropartículas. Aí vocês lembram daquele meu slide onde eu mostrei lá, né, o gráfico do equipamento mostrando os grupos de bits. Então, o equipamento, né, o software, vai identificar aqueles grupos de bits e o laser 2 determina o sinal, né, do PE, que vai ser diretamente proporcional ao analito ligado. Então, vamos usar aquele exemplo lá. Então, a gente vai ter a interleucina 9 no grupo 12 e, né, a detecção, a intensidade de fluorescência, né, a mediana de intensidade de fluorescência da ficoeritrina vai ser o que vai determinar, o software vai gerar, vai usar aquela intensidade de fluorescência para gerar, então, a quantificação daquela minha interleucina 9, né? Muito bem. Laure, quais são os instrumentos, então, que a gente consegue analisar? Então, hoje a gente volta aqui para a Luminex. Quem produz e desenvolve, né, desenvolve e produz esses equipamentos é a Luminex. A RD Systems tem um acordo para comercialização, então, se alguém tiver interesse nessa instrumentação, né, a Enterprise, como distribuidor autorizado da RD Systems, pode comercializar esses instrumentos, bem como, né, os reagentes que são necessários para verificação, qualificação, enfim, que a gente não tem tempo para falar aqui hoje, mas que, enfim, são utilizados nesses equipamentos. Atualmente, a Luminex comercializa três equipamentos. O LX200, que é um equipamento de entrada, entre aspas, que é a opção mais acessível, tá? Ele é um equipamento que analisa até 100 analíticos por volume de amostra, utiliza a placa de 96 poços em até 45 minutos. O FlexMap 3D, né, que é uma plataforma maior, mais robusta, e ela tem um mecanismo de análise de amostra, de puxar aquelas beads, que faz com que essa análise seja mais rápida, e para análise de placas de 96 poços, em mais ou menos 20 minutos. E, mais recentemente, a Luminex lançou o IntelliFlex, que tem um formato mais compacto. O LX200 e o FlexMap, além desse equipamento, que é um equipamento de tamanho razoavelmente grande, tem o seu computador, então ocupa um maior espaço de bancada. O IntelliFlex já vem com um computador acoplado, então ele reduz o espaço de bancada para utilização, e ele também eles adicionaram um segundo laser reporter que vai permitir no futuro com que sejam detectados maiores alvos aí em ensaios multiplex de maneira geral, e aqui eu não estou falando dos imunoensaios, mas de maneira geral, que esses equipamentos são utilizados para outras aplicações também. Tá? E a leitura de placas também, eles também usam uma tecnologia que permite uma análise mais rápida e consegue, então, analisar uma placa de 96 poços em até 20 minutos. Muito bem, então retomando aí, a gente falou então das microesferas, dos instrumentos de detecção. Eu não vou explorar muito o software de aquisição. Esse é um software de aquisição da própria Luminex que vem com os equipamentos, tá? E ele é um software intuitivo que vocês para utilização para detecção e que faz todo esse processamento importante, né, de separação dos grupos de beads e análise da intensidade de fluorescência. Então, agora eu vou voltar aqui no nosso primeiro componente, que é são os reagentes biológicos desses imunoensaios. Então, eu já falei para vocês que o workflow é muito parecido com o ELISA. Então, a gente usa anticorpos, a gente usa proteínas, né, para fazer uma curva padrão. Então, são esses os reagentes biológicos, e a gente já falou um pouquinho sobre as amostras, né? Mas o que eu vou focar aqui no reagente biológico são os reagentes biológicos utilizados para o desenvolvimento desses imunoensaios. Então, aqui na base, assim como as microesferas são a base para a tecnologia Luminex, aqui a base para o imunoensaio são as proteínas, né?
que são os imunógenos e os padrões. Então, a curva padrão são as proteínas recombinantes que são utilizadas para fazer o ensaio. E, como eu mencionei rapidamente lá no início, as proteínas é o core da RD Systems, né? Então, a nossa expertise é fazer proteínas, né? A gente é muito famoso pelo nosso kit ELISA, porque eles performam bem, porque a nossa proteína e os nossos anticorpos e os reagentes são fabricados pela gente. Então, a gente tem essa expertise de produzir desenvolver e produzir essas proteínas, né? Então, o cuidado de ver a estrutura correta daquele analito, né? A gente utiliza as proteínas recombinantes de alta pureza, a gente estuda a atividade biológica. Eu não sei se vocês sabem, mas além de utilizá-las para os nossos imunoensaios, ELISA, aqui o Luminex, a gente também tem as proteínas recombinantes que vão ser adicionadas à cultura celular para serem utilizadas aí para ativação, enfim, de células, portfólio bastante extenso. Então, a proteína é esse core do imunoensaio e a gente produz internamente essas proteínas, são produzidas pela própria RD System e são utilizados na curva padrão do imunoensaio Luminex. E, por outro lado, os anticorpos, vocês sabem, né, que são um grupo de proteínas, e eles são cuidadosamente selecionados para afinidade, né, especificidade, que é muito importante, e a performance em amostras naturais. O que isso significa? Que quando a gente faz o screening, né, dos anticorpos, e aqui o anticorpo, eu digo, o par de anticorpo, então o anticorpo de captura, ele tem que funcionar muito bem com o meu anticorpo de detecção, para evitar ligações específicas, ou não se ligar, né, ao epítopo de interesse, né? A gente também faz uma análise, né, uma validação da performance desses anticorpos ou dessa combinação de anticorpos em amostras naturais, por exemplo, soro, plasma, né, lá nas nossas análises. Então, a gente tem esse cuidado de testar, né, esses pares também em amostras naturais. E o mais importante que é a compatibilidade multiplex. Então, seja no Luminex, seja qualquer tecnologia multiplex, quando você multiplexa, quanto mais você vai botando variáveis, vai complicando a reação química ali. Então, a gente precisa ter cuidado com que esses pares de anticorpos sejam compatíveis, não só com a reação, mas sejam entre todas aquela reação. Então, você imagina que a gente está analisando 45 analitos. Então, todos aqueles pares, né, eles precisam funcionar de maneira adequada, específica, né, e com afinidade para que eles se liguem na molécula correta sem causar interferência entre um e outros. É um grande desafio. E aí, um outro ponto também que muita gente não conhece são os diluentes utilizados para a realização desses ensaios. Então, assim como nossos ELISA aqui para o ensaio Luminex, a gente também fabrica os nossos próprios diluentes. Então, a gente tem um vasto número, agora não lembro aqui de cabeça o número de diluentes que a gente tem, que são testados com esses pares de anticorpos e com essas proteínas recombinantes para otimizar essa reação multiplex, né, que é uma reação química complexa. Então, esses diluentes, eles são projetados, eles são desenhados para estabilizar e proteger essas proteínas, né, aumentar a ligação, né, melhorar a afinidade, bloquear interferências. Então, imagina, você está falando aí de amostras complexas, então a gente precisa ter diluentes importantes, bem otimizados, né, para essa reação, e isso vai impactar diretamente o desempenho desses ensaios, né, minimizando então esses efeitos, já comentei, de matrizes complexas, fatores de interferência. Tá, Lauren, mas qual que é o ensaio correto para mim? Então, quais são os ensaios que hoje a Biotech, né, RD Systems tem? Então, a gente tem, se vocês entrarem lá no nosso site, a gente tem dois tipos que a gente chama, né? A gente tem o ensaio Discovery e o ensaio High Performance. Qual é a diferença entre eles? Então, a gente fala que o Discovery é um ensaio muito utilizado, eu acho que é o mais famoso aí, então, muito para triagem inicial e descoberta, né? A gente tem o maior número de analitos disponíveis, mais de 450, acho que esse número está até um pouco desatualizado, tem que aumentar isso daí.
para diferentes espécies. Então, a gente tem analitos para análise de amostras humanas, de camundongo, rato e suíno. Ah, um menu altamente customizável. Então, a gente tem uma ferramenta disponível no nosso site de customização de ensaios, né, em que você pode selecionar os analitos que você quer. Esses ensaios, eles são otimizados e validados, tá, pela gente. E a gente tem os high performance, que a gente chama, e o high performance, eles passam por um controle de qualidade ainda mais rígido, tá? Porque são o que a gente chama como se fossem os nossos de alta acessibilidade, cujos resultados eles são correlacionados com os nossos kits Quanticai, né? São focados principalmente para proteínas pouco abundantes, né? A gente tem um número de analitos menor em diferentes áreas de pesquisa, mas eles passam por um teste de validação ainda mais rigoroso do que o Discovery, justamente porque são para esses analitos mais desafiadores. E a gente também tem opções para múltiplas espécies aí, humano, primatas, suínos e rato também, tá? Então, a gente tem essas duas opções, isso vai depender da sua pergunta, né, da sua amostra, enfim. E a gente, tanto eu quanto a Gisele, a gente pode ajudar nessa escolha. Mas os Discovery são os mais utilizados, tá? E aí a gente lançou um software de análise que chama Quantest, que o que ele faz é pegar o dado que sai lá do IntelliFlex, do LX200, e jogar aquele CSV e analisar. Então, ajudar vocês aí nessa análise para facilitar. Porque você imagina, você tem 40 amostras versus 43 analistas. Então, são muitos dados, tá? Então, você consegue fazer comparação de ensaios, fazer, né, aquela análise para tirar os pontos fora, lá que estão muito fora, comparar múltiplas curvas, e eles são compatíveis com o CSV de qualquer equipamento Luminex, e não é um software fechado para lote, então vocês podem analisar aí, por exemplo, inclusive resultados de outros fabricantes. Então, o que que a gente faz nessa ferramenta? A gente escolhe o nosso analito, nesse workflow de Luminex, escolhe lá o nosso analito, lá na nossa ferramenta de customização. Esse ensaio vai chegar para você, você vai realizar aquele ensaio usando aquele workflow similar ao ELISA, né, que eu falei, com a diferença que agora a gente está nas beads, então a gente tem uma placa magnética. A gente vai utilizar os equipamentos da Luminex, seja um LX200, um FlexMap, um IntelliFlex, ou até um equipamento que é muito famoso aí, principalmente em laboratório de pesquisa, que a Luminex não comercializa mais, mas ainda pode ser utilizado, que é o Magpix, né? Vai detectar lá e vai analisar seus dados ou no software da Luminex ou no Quantest também. Então, vamos ver alguns exemplos na prática. Infelizmente, a gente não tem muito tempo. Eu separei alguns aqui, né? Alguns artigos que utilizaram os nossos Luminex aí para dar uma ideia para vocês de como que isso vem sido utilizado. Então, nesse artigo aqui, eu escolhi uma área que tem crescido bastante, ganhado muito interesse, que é a área de envelhecimento, né? Então, esse grupo de pesquisadores, eles têm alguns artigos publicados utilizando, né, os nossos ensaios Luminex, analisando biomarcadores de senescência celular. Nesse artigo especificamente, eles analisam um painel candidato para serem biomarcadores SASP. SASP é uma sigla para um fenótipo secretório associado à senescência. Então, são moléculas secretadas que estão relacionadas com a senescência celular, como algumas quimiocinas, citocinas, alguns fatores de crescimento. Então, esse grupo, né, desenhou um painel de 24 biomarcadores que fossem candidatos para essas proteínas secretadas associadas ao envelhecimento celular. E nesse artigo especificamente, eles estavam estudando a relação desses biomarcadores com o envelhecimento, como marcadores de envelhecimento, e também associando-os com o risco médico.
E aí eles utilizaram o ensaio Luminex Discovery, primeiro em cultivo celular, então eles têm células, diferentes tipos de células, mioblastos, adipócitos, células epiteliais, células endoteliais, eles fazem o cultivo dessas células e eles analisam o sobrenadante de cultura nesse ensaio Luminex aí, utilizando o ensaio Luminex como uma ferramenta para explorar esse painel de 24 biomarcadores e analisar. Então, aqui à direita vocês veem um heatmap, né, com esses resultados para analisar quais estariam modulados, quais moléculas estariam sendo mais secretadas quando induzida a senescência celular. E aí, depois, nesse mesmo artigo, eles analisam em pacientes, né, em indivíduos, né, indivíduos com idade acima de 60 anos, esse mesmo painel de 24 biomarcadores para analisar qual a modulação em relação à idade e também ao risco médico. Então, esses indivíduos que, por exemplo, foram fazer alguma cirurgia ou tiveram algum acometimento, e relacionar quais dessas moléculas estariam moduladas. Então, eles utilizaram esse mesmo ensaio para quantificar agora em níveis plasmáticos, né, em plasma de pacientes. Então, vocês imaginam, eu volto aí a amostras preciosas, né, desses pacientes para análise de um painel de 24 biomarcadores, economizando, então, amostras de pacientes que a gente sabe que são amostras preciosas. E aí eles mostram a associação de 7 desses biomarcadores com a idade biológica e 5 com risco médio, tá? Um segundo exemplo é um outro grupo, né, de pesquisa, aqui uma pesquisa básica, né, analisando os efeitos do anetol, que é um composto, uma molécula de um composto de ervas aromáticas, como o funcho e outros também, não lembro agora de cabeça quais outras, mas enfim, é um composto em células de câncer oral. Parece que esse composto tem sido demonstrado ter alguma função antitumoral em algumas linhagens celulares, e aqui o grupo estuda em câncer oral, e um dos resultados que eles mostram é que o estudo de metaloproteinases e moléculas inibitórias, utilizando então em sobrenadante de cultivo celular os nossos ensaios performance, né, que são aqueles de maior sensibilidade para análise então de metaloproteinases, que além de ser uma molécula em alguns tipos celulares, não é uma molécula pouco abundante, mas é uma molécula desafiadora para análise de secreção dessas metaloproteinases, né? Enfim, nesse perfil. Então, eles usam o nosso performance, a gente tem um painel performance focado em metaloproteinases e TIMP, é uma outra análise de uma aplicação, aqui o resultado de TIMP, né, nessa publicação. E aqui é um exemplo que eu gosto bastante, que é um exemplo mais aplicado, né, que vai muito de encontro, né, com mostra um pouco, linka, né? Liga com aquele meu primeiro slide lá que eu mostrei para vocês, do workflow de descoberta de biomarcadores. Então, mesmo quando a gente está na pesquisa básica, a gente sabe que um dia aqueles biomarcadores que a gente está estudando podem de fato virar um biomarcador para diagnóstico, por exemplo, por um alvo terapêutico, né? Então, aqui é um exemplo disso, né? Essa é uma empresa chamada Nonagen. Eles desenvolveram um ensaio chamado, hoje é comercial, esse ensaio chama Oncuria, e eles descobriram, enfim, eles passaram por todo aquele processo da descoberta até a validação, né? Então, vocês vejam aqui, eu tirei lá do site deles, né? Enfim, das publicações deles, da descoberta até a validação de um painel de 10 biomarcadores que estavam relacionados com o câncer de bexiga. E hoje a Oncúria, né, o teste Oncúria, são esses 10 biomarcadores desenvolvidos aí em parceria com a RD Systems, né, para análise desses biomarcadores em pacientes com câncer de bexiga. Não é só fazendo um adendo aqui, todos esses ensaios e esses instrumentos, eles são research use only, né? Neste caso aqui, a Oncúria desenvolveu e validou para ser usado como um teste clínico, não de diagnóstico, mas complementar ao diagnóstico para o acompanhamento de pacientes com câncer de bexiga. Então, esses pacientes,
Eles são diagnosticados pelas metodologias tradicionais de biologia molecular, são utilizados como metodologia complementar esse painel Luminex de 10 biomarcadores, e esses pacientes são acompanhados durante o seu tratamento para acompanhar a resposta desses biomarcadores. Então, é bem um exemplo prático, né, de esses 10 biomarcadores. Eles foram detectados como importantes para o desenvolvimento do câncer de bexiga e hoje esse painel é utilizado em complementar ao diagnóstico clínico e acompanhamento desses biomarcadores. Então, é um exemplo bem legal da descoberta até a validação, vendo, né, todo aquele perfil. E aí, e por último, então, um exemplo que eu trouxe aqui, como eu falei, a gente tem os Luminex para outros modelos, não só em amostras humanas. Então, a gente tem o modelo suíno. Então, nesse exemplo aqui é o modelo suíno, que é um modelo de pesquisa, né, utilizado para estudos em vivo. Aqui eles estudam o efeito protetor desse composto terapêutico, que é um composto protetor mitocondrial, em lesões induzidas por isquemia e reperfusão em porcos que são submetidos a choque hemorrágico e a Riboa, né, para entender então as respostas é, desse modelo a esse composto, né? Então eles usam um painel Luminex Discovery para suínos para esse modelo, que é um modelo de estudo, obviamente, de teste pré-clínico para esse composto terapêutico. E aqui eu vou fazer um adendo muito legal, porque várias vezes em alguns dos nossos webinars a gente tem audiência aí na medicina veterinária e também são utilizados para aqui é como modelo pré-clínico, mas também podem ser painéis utilizados para análise, né, de pesquisas na área de medicina veterinária também. Então, para você que está desenvolvendo drogas, vacinas, enfim, né, também se aplica para você. E aí eu encerro hoje a minha apresentação aqui com um resuminho rápido, né, que é bastante informação. Então, os ensaios Luminex, eles combinam duas tecnologias, eles são uma empresa, né? A gente, RD Systems, fabrica os reagentes biológicos e a tecnologia XMAP da Luminex Corporation, né? Que permite a detecção simultânea de biomarcadores em uma amostra utilizando microesferas coradas e conjugadas a anticorpos específicos que são detectados por instrumentos com laser duplo para detecção, né, tanto dessa coloração quanto da fluorescência do seu analito, então dando lá os grupos de beads, separando, né, os grupos, e a intensidade de fluorescência para a gente quantificar aquele analito de interesse que a gente quer, utilizando, né, um poço para analisar aquela amostra, então reduzindo o volume de amostra que a gente utilizaria para detectar isso se fosse um ensaio singleplex, oferecendo então alta eficiência de tempo e custo de análise também desses analitos. E aí a RD Systems vem então com esses painéis flexíveis e personalizáveis, em que a gente tem aí uma gama de opções para oferecer para vocês, com um autocontrole de qualidade. Então aqui a gente sempre vai falar da performance, né? Que a gente tem muito cuidado na escolha das nossas proteínas, dos nossos anticorpos e na produção dos nossos diluentes utilizados nesse imunoensaio, para garantir a reprodutibilidade, especificidade e consistência a longo prazo, né? Porque muitas vezes esses projetos a gente precisa analisar em diferentes tempos e garantir essa consistência e performance desse análise. E aí, só para terminar, que muita gente não sabe, a gente tem um custom service, então a gente tem uma equipe especializada em serviços personalizados também, disponíveis para atender a necessidade específica. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei do Oncúria, foi utilizado esse serviço para montar esse painel de biomarcadores. Então, para alguns casos, né, a gente consegue, a gente precisa conversar, entender o projeto, é um serviço à parte, mas a gente tem essa equipe dedicada também.
Então, eu queria agradecer aí a audiência, ao pessoal que se inscreveu, deixar o meu e-mail, meu telefone e convidar ao pessoal que participa do Congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia, o SBI, que vai ser em Búzios esse ano, daqui a pouquinho, dia 13 a 17 de outubro. A gente vai estar lá no stand, se vocês quiserem passar para a gente conversar, conhecer. A gente vai ficar muito feliz de receber vocês. Obrigada. Obrigada, Laure, por essa apresentação. Gostaria de agradecer a todos também que fizeram parte aqui desse webinar. A gente vai começar agora com a sessão de perguntas, tá? Essas perguntas foram enviadas por vocês no ato da inscrição. Se alguém não conseguiu enviar a pergunta antes, gostaria de fazer a pergunta, como a Laura comentou, só deixar aqui no chat, a gente vai ficar de olho, tentar responder o máximo de pergunta possível. Se a gente não conseguir, a gente entra em contato para enviar todas as perguntas respondidas durante o webinar no e-mail, tá bom? Então, seguindo aqui, Laura, a primeira perguntinha que recebemos foi a seguinte: os ensaios Luminex da RD System podem ser utilizados com tipos de amostras que não estão listados como validados? Boa, a gente recebe muito essa pergunta, né, Gi? É, Vocês vão ver lá no nosso site, na ferramenta de customização, que de fato a gente tem opção para sobrenaturante de cultura, plasma e soro, né? A gente valida isso internamente, claro que com amostras de indivíduos saudáveis, né? E isso, enfim, pode, a gente sabe que pode variar numa condição ou outra, mas essas são as amostras validadas. Mas pode sim utilizar, né, outras amostras que não são essas validadas. A gente só precisa que faça uma validação antes para garantir que o ensaio vai performar bem naquela sua amostra específica. Né? Uma outra fonte de busca são as citações lá nos ensaios, a gente consegue buscar artigos, né, que utilizaram é, as amostras, outras amostras além do que essas validadas. Um exemplo é o próprio, até por coincidência a essa pergunta, é o próprio exemplo desse teste Oncúria que eu mencionei, que eles analisam em urina, né? Mas óbvio que requer uma validação prévia, que a gente pode orientar, a gente tem os protocolos de Spike Recovery, então precisa analisar, né, a recuperação daquela proteína e a linearidade da amostra. E a gente tem um protocolo para ajudar vocês a guiar aí. É só vocês entrarem em contato com a Gi na Enterprise, né, o suporte técnico, ou comigo, e a gente tem esses protocolos para compartilhar. Mas a gente recomenda fazer essa validação antes, assim como para qualquer outro imunoensaio. Legal. Seguindo aqui, então, para a próxima pergunta. Quantas amostras podem ser analisadas em uma placa de Luminex? E uma outra complementar, posso usar apenas metade da placa? Beleza, show. É, A gente recomenda utilizar amostras em duplicata, tá? Então, na nossa curva padrão, sempre em duplicata, pessoal, tá? Amostras a gente recomenda fortemente usar em duplicata, né? Então, oficialmente, a gente recomenda utilizar 40 amostras, que é mais ou menos, normalmente são 40 amostras por placa, uma placa de 96 poços. Então, a gente vai ter a nossa curva padrão. A curva padrão, ela tem geralmente a 6 a 8 pontos de análise, 6 a 7 pontos, eu acho, de análise. E aí a gente então fala que normalmente são 40 amostras em duplicata que a gente recomenda, tá? É isso. Outra, posso usar metade da placa. Essa também pode usar metade da placa. A gente tem algumas recomendações de manter a placa, né? Usar a metade e depois tampar essa placa. E um cuidado, estou tentando lembrar, Gisele, se você lembrar de cabeça, um cuidado com alguns reagentes de preparo para aquele número de amostras que você vai utilizar. Tá? Então, o nosso ensaio Luminex, ele vem com a conta e um chorinho, né, um adicional, para você fazer essa placa em duas etapas. Então, é como se você fosse fazer, né, metade e metade. Geralmente, porque esse é o objetivo, é otimizar o número de amostras. Né? Então, a gente
você pode fazer sim metade por metade, mas tem alguns cuidados, como manter a placa fechada, né? Alguns reagentes calibradores tem lá a indicação no nosso protocolo que é bem legal, de deixar como que você vai diluir, como você vai reconstituir, se você não for utilizar a placa inteira de uma só vez. E seguindo então, a próxima pergunta. Por que a ferramenta separa alguns analitos durante a amostra do painel? Ah, durante a montagem do painel, quando está lá usando a ferramenta. De vez em quando eu recebo isso daí aqui. Então, uma dúvida. A ferramenta, ela vai separar por quê? Primeiro, se um analito não for compatível com o outro, né? Então, tem proteínas que não dá para a gente analisar no mesmo poço, elas são incompatíveis. é, e aí a gente já fez testes internos para ver e elas não conseguem funcionar no multiplex. Então, automaticamente, a nossa ferramenta vai separar. Se vocês observarem, inclusive, o analito quando você selecionar um analito, vai aparecer alguns analitos lá em vermelho, justamente porque você não pode multiplexar junto com aquele que você selecionou. Ela já vai te dar esses sinais e ela vai separar. E um outro caso também são as regiões de BIDs. Então, alguns analitos, por exemplo, eles estão, por exemplo, na mesma BID 12. Então, eu estou interleucina 9, sei lá, vou chutar aqui, não é necessariamente isso, tá, gente? Óbvio que eu não sei de cabeça. E o CCL3. Então, você não vai poder multiplexar porque eles estão no mesmo grupo de bits. Para isso, a gente também tem um serviço que consegue separar. Claro que é um custo adicional, né? Mas, enfim, para o dia a dia, fiquem na cabeça, a ferramenta vai separar se as regiões de bits forem a mesma ou se nos nossos testes internos os dois alênitos são incompatíveis para multiplex. Ô, Lauri, Legal. vou fazer só um adendo. Uma outra Claro, gente. questão também é em relação ao tipo de amostra que vocês estão utilizando. Porque a Boa. ferramenta, ela validou para soro, plasma e sobrenadante de célula, na grande maioria dos alvos. E se algum dos analitos tiverem uma diluição diferente de soro e plasma, ele também não vai conseguir multiplexar tudo no mesmo pocinho. E aí ele vai separar esses alvos em placas diferentes, por uma questão de diluição de amostra. Isso. Só complementando. Exatamente, porque você vai utilizar, sei lá, uma amostra, às vezes você vai utilizar um analito requer uma diluição de 1:200 e o outro 1:10. Então, a ferramenta, quando você selecionar lá, separe por soro, porque eu vou usar soro, ele vai separar porque é muito discrepante isso, né? E aí, para evitar uma validação adicional, ela acaba separando. Boa, Gi, bem lembrar. A próxima Obrigada, pergunta. meninas. Seguindo aqui, próxima pergunta. Por que a ferramenta tem uma opção Split Based on Dilution? A gente acabou de responder. Essa é a função lá do ladinho direito. Vocês vão ver que tem uma Split Based on Dilution. Você pode selecionar que não, você pode selecionar que separa baseado em soro, separa baseado em plasma, separa sobre o nadante de cultivo. É exatamente o que a Gisele já explicou aí na pergunta anterior, né? Então, é a sua escolha na sua placa. Lembrando que você pode escolher do not split, né? Não separe, mas fique atento na validação da diluição da sua amostra, né? Se for soro, se for plasma sobrenadante de cultura, escolhe a ferramenta porque você já vai ter meio trabalho encaminhado. Próxima pergunta. Quais instrumentos podem ser usados com ensaios Luminex da RD Systems? Eu já falei um pouquinho disso no meu slide, mas só lembrando, é o LX200, o FlexMap 3D e o IntelliFlex, seja e da Luminex. Comprou com RD, comprou com outro fornecedor, não tem problema, o nosso kit vai funcionar nesses três equipamentos. E como eu mencionei depois, aí eu vou falar mais devagar agora, vários laboratórios de pesquisa ainda têm o Magpix, que era um equipamentozinho mais compacto ainda da Luminex,
Hoje em dia, a Luminex não comercializa mais, eles descontinuaram o Magpix para Research Use Only. Então, vocês não podem mais adquirir, mas os laboratórios que já têm, está funcionando e está tudo ótimo, podem utilizar os ensaios da RD System. Então, de novo, o ensaio da RD System podem ser utilizados nas 4 plataformas fabricadas pela Luminex, tá? Magpix, LX200, FlexMap 3D e IntelliFlex. Legal. Meninas, foram essas as perguntas que a gente selecionou, né? As mais comuns ali recebidas durante o ato da inscrição. Como a gente não teve pergunta aqui agora no momento no chat, a gente vai seguir, tá? A gente vai responder para vocês todas essas perguntas no e-mail também, enviar as respostas que foram feitas aqui durante a nossa apresentação. Só complementando o que a Laura tinha passado, né, em relação ao evento, eu gostaria de fazer um adendo aqui. Então, além do evento de Búzios, né, a gente também, como Enterprise, estaremos presentes na Analítica, um evento que acontece na próxima semana, ali no São Paulo Expo, da 1 às 8, né? Visita a gente, nosso stand é o 025. Teremos nossos especialistas dessa área de biomol, representantes ali, falar um pouquinho da biotécnica, tá? E, por último, eu deixo aqui o contato das meninas para vocês na tela. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, entre em contato conosco. Estaremos disponíveis aí para responder todas as dúvidas, as perguntas. E também tem esse QR Code, que vocês conseguem ser direcionados para a nossa página do site, no qual vocês encontram todos os nossos outros webinars, né? Como a Laura comentou no início, é uma série de webinars que a gente vem realizando em parceria. Eles estão todos disponíveis em nosso site. Esse também em breve estará lá, tá bom? E qualquer dúvida, só entre em contato com a gente, fiquem ligados em nossas redes sociais, em breve tem mais conteúdo para vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Laura. Obrigada, Gi. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Obrigada, gente. Bom dia.